Batuque e suas nações, né. E quando a gente está falando de nações, a gente está falando dos grupos específicos que vieram de África. A África é um continente com 54 países, né. Cada país que está mostrando, inclusive aqui no mapa, cada país tem o seu próprio idioma, tem a sua própria forma de cultuar o seu sagrado, tem a sua própria cosmopercepção, tem a sua forma de explicar como os seres vivos e a terra foi criado, né. Então cada povo desse tem a sua forma. Hã, é muito por isso que alguns africanos ficam chateados, né, quando tu chama ele de africano, porque é a mesma coisa que chamar vocês 3, por exemplo, de americanas. Vocês não são americanas, vocês são brasileiras, né. E é o que o africano quer ser chamado. Ele não quer ser chamado de africano, ele quer ser chamado de nigeriano, cabo-verdiano, né, angolano, congolês, né, sul-africano, né, queniano, né, ele quer ser chamado do país de origem que ele faz parte. Então aqui a gente tem os 54 países. Eu vou dar uma mexida aqui no mapa só para vocês terem uma noção, ó. Aqui está a África, né, como vocês podem ver, e aqui está o Brasil, né. Então aqui a gente começa a ter uma percepção que, ó, o Brasil é vizinho, né, do continente africano. Então, ainda no processo de escravidão, na diáspora, hã, os povos africanos foram trazidos, né, daqui para cá, né, por várias rotas com navios, né. Então, quais são as nações que a gente tem no batuque? Quem pode me me falar todas ou alguma, talvez? Oió, Jeje, Uhum, Jixá, Cabinda. uhum. Pronto, faz hum, 4. É quatro, né? Tem mais alguma? Não? Lagoa não é nação, né? É Então, Oió só. isso é uma discussão, tá, que acontece, Uhum, porque alguns terreiros se dizem de Nagô, né, uhum. Já mas ouvi. exatamente. E aí se tu for, ler lá na História Geral da África, que é a enciclopédia que o Ministério da Cultura, ainda sob a gestão hã, ainda sob a gestão do que era ministro da Cultura, o Gilberto Gil, eles lançaram uma enciclopédia com 8 volumes chamado História Geral da África. Hã, eu acho que eu já compartilhei com vocês, no drive de vocês, esses PDFs, mas se eu não tiver compartilhado, deixo o e-mail ali no grupo que eu compartilho. Tu tá enviando diretamente pro Drive, porque eu abri o meu Drive para procurar algumas. Pra aula. Então, a África tem 54 países, cada país tem a sua própria forma de cultuar os orixás, as divindades, na verdade. E vamos falar então da primeira nação que veio para o continente africano. Sabe me dizer qual foi ou quais foram as primeiras nações vindas do continente africano? Não? As primeiras nações para raptadas, né, para o continente americano, mais especificamente para o Brasil, foram as nações Banto, né.
as nações Banto, a gente vai ter mais presente, né, ou com mais registros, a comunidade Congo, né, que está aqui em azulzinho, está aparecendo na tela aí para vocês, o Congo, que fala o idioma Kikongo, né, e a comunidade, né, ou a nação Angola, que fala o idioma Kimbundo, tá? Então, Angola e Congo, Angola falando Kimbundo, o Congo falando Kikongo, e a Cabinda, que é de origem banto, para quem não sabe, ela vem daqui, um local bem pequenininho entre Angola e o Congo. Dá para ver, né? Dá para ver ali, o azulzinho ali, né? Então, desse local chamado Cabinda é que vem a nação Cabinda, ou o povo que deu origem à nação Cabinda no Batuque, né? Eu estou afastando aqui para a gente conseguir visualizar, ó, da onde é. Ó, daqui a nação Cabinda, né? Só uma pergunta que me confundiu ali. Tu falou, quais foram as nações que vieram para cá, as primeiras captadas. Uhum. Daí tu te refere a regiões da África, não nação do Batuque. Não, é que eu estou mostrando a região da África para mostrar da onde veio a nação, entende? Então, a nação de Cabinda vem dessa região entre Angola e o Congo. Uhum. Eu mostrei o Congo e Angola porque são os países que a gente mais conhece, né? Mas a nação Cabinda vem desse povo que veio dessa região entre o Congo e Angola, né? E também tem uma peculiaridade aqui, que é, por exemplo, a Umbanda e a Quimbanda, a origem africana da Umbanda e da Quimbanda também vem desse local, que é o Congo e Angola. Todo mundo diz que a Umbanda é brasileira, né? Mas a Umbanda tem, sei lá, 90% de influência africana. A própria palavra Quimbanda e Umbanda, né, são palavras de idiomas banto, né? E tem várias palavras no português. Por que que o nosso português não é igual ao português de Portugal? Porque o português de Portugal não passou pela influência das línguas banto. Então, mesmo com todo o apagamento cultural e com todo o apagamento, com a invisibilidade da contribuição africana no Brasil, ficaram registrados as contribuições em vários aspectos. Um deles é o do idioma. Por exemplo, a palavra calunga é banto, cacunda, sanga, várias palavras que a gente usa, que a gente diz que é do gauchês, na verdade não é do gauchês, né? É a contribuição banto para a cultura e que, principalmente no Rio Grande do Sul, ficou muito registrada no idioma. Então, sunga, canga, bunda, quitanda, quindim, quitute, matungo, moleque, todas são palavras dos idiomas banto e que a gente fala naturalmente aqui no Brasil como se fosse parte do português de Portugal. Mas na verdade não, na verdade é a contribuição banto para a língua, né, ou para as comunicações, né, linguísticas. Então, dessa região, que a gente vai chamar a região de cultura banto, veio a nação, veio o povo que deu origem à nação Kimba,
cabinda no batuque e deu origem também à Umbanda e Quimbanda, né? Lembrando que, né, a Umbanda e Quimbanda, ela tem toda essa influência banto, mas ela também tem uma influência judaico-cristão, com o uso das imagens e também espírita, né? Kardecista. Bom, mas aí aqui nessa região de Cabinda, como é que eles chamam as divindades? Alguém sabe me dizer? Todo mundo sabe a diferença de divindade e entidade, né? Não são Entidade. os vultos? Na Umbanda a gente cultua as entidades, que são espíritos, né? E no Batuque a gente cultua as divindades, que são força natureza. E a comunidade Banto, principalmente ali da região de Cabinda, vai chamar as divindades de Inquice. Inquice. Se eu for escrever, não tem o I. É Ninquice, o N é mudo. N-K-S-I. Ninquice. Mas a pronúncia é Inquice. E essa comunidade Banto vai chamar Deus de ah, Zambi ou Nizambi. A comunidade Banto também vai chamar o povo da rua de catiço, né? A gente costuma chamar o povo da rua de Exu. Exu é um termo iorubá, né? Então, na verdade, está equivocado a expressão. A expressão mais adequada seria catiço, né? Já o termo pombagira é um termo banto. O termo banto aí já está adequado, né? Então, essa comunidade banto vai chamar as divindades de Inquice e vai chamar Deus de Zambi ou Nizambi, né? Vai falar o idioma Quimbundo e Kikongo. Vão ter outros idiomas, tá? Vão ter outros idiomas, claro. Mas os mais conhecidos ou os mais difundidos aqui no Sul e aqui no Brasil são esses, tá? Bom, visto isso, a gente viu então uma nação do Batuque, que é a Cabinda. E de outra região de África, eu vou aumentar aqui o mapa para a gente ver da onde que eu estou falando, ó. Aqui está todo o continente. E aqui um país chamado Nigéria vieram outros povos, né? Outros povos que deram origem a outras nações. Que povos são esses? Da Nigéria veio o povo Ijexá, né? Que deu origem à nação Ijexá. Também vai vir a nação Oió, ou o povo que deu origem à nação Oió, e também o povo que deu origem à nação chamado Queto. Mas Queto, a nação Queto só tem no Candomblé, né? Então, da Nigéria, ou da região, né, que hoje é a Nigéria, vieram os povos que deram origem à nação Ijexá, Oió e Queto. Esses povos falam o idioma Iorubá e também são chamados de povo Iorubá. E também são chamados de povo Nagô.
entendeu, Adjalá? Então, os terreiros que se dizem de nação Nagô, provavelmente eles são ou de Queto, ou de Ijexá, ou de Oió. Porque lá na História Geral da África ainda fala que os povos iorubás eram chamados de negros Nagô. Tá? Bom, esses povos, eles vão chamar suas divindades como? Alguma sugestão? Não? Esses povos vão chamar suas divindades de orixá. Tá? Esses povos vão falar o idioma iorubá. Esses povos vão chamar Deus de Olorum ou Olodumare. O meu nome, Onan Abiaxé, vem dessa cultura, da cultura iorubá. Significa nascido no caminho do axé. Adjalá também é um termo iorubá, né? O mito da criação que a gente estudou na primeira aula é dessa cultura, é da cultura iorubá, né? O termo Exu ou Bará é um termo do idioma iorubá. Aliás, os nomes dos orixás, o termo orixá é um termo iorubá. O nome dos orixás que a gente conhece, todos são de origem iorubá. Ah, mas que nomes são esses? Bará, Ogum, Yansan, Xangô, Bede, Ibede, Odé, Otim, Obá, Ossan, Chapanã, Oxum, Iemanjá, Oxalá, todos são termos iorubá, né? Pois o meu não é só de lá, né? O meu tem um antes. Tem um antes? Ah, não lembro. Não entendi, desculpa. Iemi, Iemi Adjalá. Iemi Adjalá. Ah, sim. É característico das Omó Iemanjá. Iemi. Uhum. Bom, da Nigéria então se fala o idioma iorubá, se chama as divindades de orixá, se chama a Deus de ahn, Olorum ou Olodumare, né? O que mais? Muito do que a gente vai estudar no projeto é dessa cultura. O Odu, né, é dessa cultura. O mito da criação que a gente viu é dessa cultura. Ah, o conceito de Ori, de Ará e de Exá é dessa cultura. O conceito de oralidade é dessa cultura. Ah, o conceito de Orum e Aie é dessa cultura. Que mais? Acho que é isso. E aqui ao lado da Nigéria tem um local chamado Benin. Em alguns textos ele é chamado de Daomé, porque era o nome que era antigamente. Então, essa região, que é o Benin, antigo Daomé, veio o povo Jeje, que deu origem à nação Jeje, que fala o idioma Fon, que chama as suas divindades de Vodun. E esse povo chama Deus de Maolissá. Tá?
Por que que é tão importante saber isso? Porque no decorrer do estudo sobre a cultura africana, vocês vão se deparar com várias expressões, né? E nem sempre essas expressões são da mesma cultura, né? Vou dar um exemplo. A divindade Chapanã, que é Yorubá e que é da nação Ijexá, Queto e Oió, na cultura Jeje, que o idioma é Fon, ela vai ser chamada de Sapatá, tá? E já na cultura Banto, ele vai ser chamado de Cavungo. Entende por que que é importante a gente saber a origem das nações? Porque a gente também vai entender da onde vêm todos esses termos para a mesma divindade, né? Mas daí, no caso, teria que ter um dicionário. Quase isso, Ou, né? no caso, É, né, é, para poder identificar, primeiro identificar a nação e aí depois vai para o dicionário, porque é. é, Mas tu entende que a gente vive, tu sabe, tu é de terreiro. A gente vive isso no dia a dia. E a gente usa esses termos no terreiro sem saber. Por exemplo, o termo Omulu é o termo para Chapanã, na cultura banto. E a gente usa para os catiço, né? sim, Então, que não é a então mesma coisa. eu tô em aula, irmão. Posso falar agora? Não é a E a, mesma coisa. oi? Omulu catiço, omulu Não é a mesma coisa, divindade. não é a mesma coisa, né? Tem o Omulu divindade e tem o Omulu entidade, né? Mas isso é só para dar um exemplo, né? Vamos dar um outro exemplo aqui, que vários exemplos dessa diversidade cultural no batuque, né? Por exemplo, quando eu estou cantando o Aré do Bará, eu começo a cantar Omoshire Unibá, Exu Abanadá, Omoshire Unibá, Exu Abanadá. Eu estou chamando a divindade de Exu. Qual é o idioma que eu estou falando? O microfone está fechado. Tá falando em Urubá? Estou falando de Yorubá. Então, é nesse sentido que está começando a fazer as conexões. Estou falando de Yorubá. Mas quando eu estou cantando o Jeje do Bará, eu começo a cantar Eleba o Querejã, aê, aê, Querejã, Obá, Sepô, Querejã. Elegba, ou Elegba, é um termo Fon para Exu. Uhum, Então, eu estou cantando Jeje, eu estou cantando Fon. Então, percebe que no mesmo orixá a gente vai cantar idiomas diferentes. Porque foi a uhum. contribuição de cada um para a resistência, para a permanência daquela cultura, né? Então o povo Yorubá trouxe um pouquinho de cântico, o povo Jeje trouxe outro, acumulou. Bom, é isso aqui que a gente tem para cultuar Exu, Legbá e Ninzila. Isso foi o que eu nunca compreendi nos cânticos, o porquê que eram chamados de tantas formas, eram tantos nomes para a mesma coisa. A mesma coisa, porque são idiomas diferentes, né? Por exemplo, Exu na cultura banto é chamado de Ninzila ou Pambo Ninzila, né? E isso é banto. Tu ouve isso nas curimbas. Uhum, Quando tu tá cantando, gira. Gira é um termo banto, inclusive para Exu. Exu, divindade, não Exu catiço, né? E o termo, a divindade equiparada a Exu para a cultura banto pode ser Ninzila ou Pambo Ninzila, né? Hoje tu ouve isso nos pontos de Quimbanda, né?
E aí, só que muitas vezes a pessoa não sabe bem para quem tá cantando. Fala em Ninzila, acha que é Pombagira. Mas na verdade tá cantando para a divindade. Mas no próprio batuque a gente ouve muito isso, assim, né? Ahn, por exemplo, vamos pensar, vamos pensar no Xangô. Vamos pensar Kaô kabi esile, moloshire modibao. Kaô kabi esile, moloshire modibao. Se eu tô falando Kaô kabi esile, eu tô falando o idioma Yorubá. Agora, se eu estiver cantando Soboe amoriçô, abrequete moceque baue amoriçô, Soboe. Sobô é um termo Fon para Xangô. Xangô na cultura Jeje se chama Sobô. Então, quando eu estou cantando Soboe amoriçô, abrequete moceque baue amoriçô, eu estou cantando Fon. E o banto entra onde? A cultura banto no batuque tem muito poucas contribuições assim, né? Ahn, por exemplo, deixa eu pensar num cântico e pode ser banto no batuque. É... Porque ele acaba sendo mais direcionado para a questão da Umbanda e da A Quimbanda. Umbanda e da Quimbanda, perfeito, exatamente. Né? A Porque eu cultura. consigo identificar agora Uhum. muito mais a presença dele na Umbanda e na Quimbanda do que na nação, Do que na no nação. batuque, Perfeito, né? perfeito. Aham. Tem alguns cantos de cabinda, mas que a gente não tem. Eu, pelo menos, não tenho certeza se é banto, né? Por exemplo, esse Abadô Soborocum, Abadoro bem fara, Abadô Soborocum, né? Pode ser banto. Aquele. Tem um do Chapanã também. Jarô, Jarô, Oritaco, Cori, Jarô, Jarô, Jarô. Pode ser, não tenho certeza. Mas. E Muito também bom. isso pode se explicar por que que na cabinda tem cânticos tão diferentes, né? Por exemplo, como é que é aquele da Yansan, do início da Yansan? Não vou lembrar agora. Mas isso pode se explicar por que que tem cânticos são diferentes no Batuque de Cabinda, né? Mas sim, a contribuição mais expressiva ficou na Umbanda e na Quimbanda, da cultura Banto, né? Então a gente é de tradição, né? A gente não é religião, porque religião é um termo judaico-cristão e vem do latim religar, né? Porque na cultura judaico-cristã eles acreditam que precisa religar o ser humano ao sagrado. Para a tradição de matriz africana, como vocês viram na aula sobre o mito da criação, ahn, a gente não acredita nessa religação, porque a gente acredita que o orixá mora no nosso ori. Lembra? Aqueles elementos da natureza que compõem o ori, né? Feitos por Adjalá, eles são a prova, né? Ou a contribuição efetiva, constitutiva do ori, que é o orixá, né? Então a gente não acredita em religar, bem pelo contrário. No batuque a gente diz que o orixá se manifesta, ou seja, ele vem de dentro para fora, diferentemente da Umbanda, que é uma incorporação. Umbanda e Quimbanda, né? É uma incorporação. O espírito vem e incorpora no médium.
No batuque é manifestação. O orixá se manifesta, ou seja, vem de dentro para fora, né? Então não somos religião, somos tradição. Ah, mas qual é a diferença? Porque a religião é um dos aspectos dessa tradição. A tradição é o todo. A religião é uma parte dessa tradição, né? Então, dentro dessa tradição, a gente tem a religião, a gente tem a filosofia, a gente tem a cosmopercepção, a gente tem os conceitos de oralidade, de Ori, Ori, Ará e Exá, e aí uma infinidade de coisas, né? Então, somos tradição. E aí, por isso está ali, ó, comunidades tradicionais terreiras, né? Batuque e suas nações. Quem pode ler esse para nós, por favor? África, um país ou um continente? Muitos e muitas acham que é um país falando uma língua só, a língua africana. Mas a África é um continente com uma extensão muito grande e essa língua não existe. O que existe lá é uma variedade de idiomas e dialetos. São cerca de 2.000 idiomas e 2.000 sendo falados em mais de 50 países. A África é considerada o berço da humanidade e tem sido encontrados vestígios dos mais antigos antepassados da espécie humana. E não é habitada apenas por pessoas negras e de cor preta. Parte dela foi invadida e dominada pelos árabes e é chamada África Branca. E há também os brancos descendentes dos europeus. Mas a maior parte do continente é que se chama África Negra, pois possui um contingente expressivo de negros. A África é o segundo continente mais populoso do planeta Terra, atrás da Ásia, e o terceiro continente mais extenso, atrás da Ásia e das Américas. Tem cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3% da área total da Terra e mais de 900 milhões de habitantes em 54 países, representando cerca de um sétimo da população do mundo. Então, isso é um exemplo do quão diverso nós somos, né? Nós somos a própria diversidade, assim, né? A nossa cultura é diversa, é complexa. Cada país tem o seu idioma. Às vezes, vocês viram, cada país muitas vezes tem mais de vários idiomas, né? Aqui, hoje no Batuque, a gente tem a representação de 4 nações. Apenas 4, né? Mas a gente sabe que o contingente raptado, né, e trazido para as Américas foi muito grande, né? Só que com a exterminação, com a violência desses povos, hoje a gente tem a representação ou a continuidade dessa cultura somente de 4 delas, né? Isso é importante dizer. Então é natural que a gente tenha em nossos terreiros formas diferentes de cultuar o sagrado. Isso é importante dizer, né? Que muitas vezes vai no terreiro do outro, daí tu vê o outro torrando milho para a direita e tu diz está errado porque tem que ser para a esquerda, né? Quando na verdade a gente, quando a gente vai estudar sobre a África e sobre a quantidade de contribuições que esse continente deu, a gente vai entender a riqueza disso. Então é natural que a gente tenha, que tenhamos formas diferentes de cultuar o sagrado, né? Isso é importante dizer. Eu tenho Aqui a gente tem uma parte importante que é as rotas que foram feitas do rapto, né? Do sequestro das pessoas de África para a América do Sul aqui, né? Para o Brasil.
Então percebam ali, ó, as rotas que vêm do Senegal, as linhas marrom, as rotas que vêm do Benin, da Nigéria, azul claro, né? As rotas que vêm ali, Angola, Congo, são um azul mais forte, né? Um azul marinho. E aí também tem as rotas que vêm do outro lado da África, lá do Moçambique, que são marrom também. Então aqui mostra um pouco as rotas que foram feitas, né? Da onde vieram, né? Cada povo. E aí vocês vão perceber, por exemplo, ali no norte do Brasil, ali Maranhão, Pernambuco, tem muita influência da cultura do Senegal, né? Já a cultura do Benin, que é a do Jeje, vai ter em vários estados, né? A cultura de Angola ali também vai ter vários estados. Mas já a do Moçambique vai estar principalmente aqui no sul e ali em São Paulo, né? Tem um pouco ali também na Bahia, mas aquela linha não está se completando ali. Então não sei se chegou aí, né? Mas percebam que é isso também, né? Tem algumas influências culturais que vieram só para alguns estados, né? E não para outros. Eu quis muito essa imagem, ela foi tirada do documentário Atlântico Negro, que é um documentário inclusive que a gente vai assistir. E essas rotas mostram muito disso que a gente está falando, né? Dessas nações que vieram de África e vieram através de várias rotas, né? O tráfico de negros vieram por diversas rotas.